Questão do Ita do ano de 2001 diz o seguinte: no sistema convencional de tração de bicicleta, o ciclista impele aos pedais, cujo eixo movimenta a roda dentada, que é chamada de coroa, a ela solidária, ou seja, a ela acoplada. Tá? Essa, por sua vez, aciona a corrente responsável pela transmissão do movimento para a roda dentada, que é a catraca, acoplada ao eixo traseiro da bicicleta. Considere agora um sistema de dupla tração ou de tração, com duas coroas de raios R1 e R2, R1 menor que R2, e duas catracas de R3 e R4 com R3 menor que R4, respectivamente. Obviamente, a corrente só troca uma coroa e uma catraca de cada vez, conforme o comando da alavanca de câmbio. A combinação que permite a máxima velocidade da bicicleta, então vamos colocar aqui, máxima velocidade da bicicleta, para uma certa velocidade angular dos pedais fixas, é quanto? Fixa, no caso. Então, assim, essa pergunta é muito óbvia para quem já andou de bicicleta, né? Se você já andou de bicicleta, você vai ver que, enfim, você vai ter coroas de tamanho diferente. Aqui vai estar o seu pedal de um lado, ali vai estar o seu pedal do outro, tá? Enfim, um vai girar para um lado, outro vai... Na verdade, o pedal tem uma curvinha aqui também, né? Aqui vai fazer isso. E aqui, do outro lado, vai fazer essa curvinha para cima aqui. Você está girando isso aqui com uma certa velocidade angular constante. E aí isso vai acionar um sistema de catracas, né? Que, enfim, nas bicicletas mais modernas, você vai ter várias, né? 8 marchas atrás e normalmente 3 ou 4 na frente. Então, isso vai dar um total enfim, um vezes o outro total de marchas, né? E você sabe que a bicicleta que é mais dura, né? Você tem que impor mais força, girando numa mesma taxa de rotação, quando você está na maior coroa, né? E na menor catraca. Por quê? Porque quando você tem esse efeito, uma volta que você dá nos pedais, você vai girar esse tanto todo, né, de corrente. E na hora que você faz esse tanto todo de corrente girar na catraca menor, você faz isso aqui dá muito mais voltas, né? Então, uma volta que você dá aqui, você vai dar N voltas aqui. E o valor de N é maior quanto maior for o valor de R da coroa sobre R da catraca. Tá? Então você vai ter que maximizar esse carinha aqui. Ó. Você vai ter que pegar o maior raio de coroa possível e dividir pelo menor raio de catraca possível. Tá? E aí vamos lá. Você vai fazer isso quando? Vamos ver aqui as coroas. Ó. Você vai ter duas coroas de raios R1 e R2 com R1 menor que R2, então R2 é maior. E duas catracas R3 e R4 com R3 menor que R4, e R3 é menor. Então você vai ter que fazer mais força, consequentemente você vai ter mais velocidade, porque uma volta que você faz aqui vai dar N voltas aqui, e o N é exatamente esse ratio, essa razão de raios. Tá? Então você vai usar o R2 com R3. Que é essa daqui, R2 e R3, tá? Se essa questão não for intuitiva, cara, eu sugiro imediatamente que você vai andar de bicicleta, tá? Se você nunca andou na vida, o momento é agora, porque isso vai te prestar um pouco para você entender essa questão e você vai entender outras questões com isso também, tá? Por exemplo, quando você pensa numa transmissão de carro, é exatamente esse efeito. Só que ao invés de você ter os pedais, você vai ter um motor, enfim, a combustão, ou um motor elétrico, mais elétrico não funciona dessa maneira de transmissão, mas você pode pensar um motor fixo, né? Um motor a combustão, que só vai ter uma coroa para ele girar. E aí você não vai ter corrente, obviamente, mas você vai ter um sistema de transmissão muito complexo com engrenagens que vai simular esse efeito da corrente. Tá? Então, você vai ter, por exemplo, a quinta marcha. A quinta marcha é a marcha de maior velocidade, tá? É a maior velocidade possível. Por quê? Porque o motor está girando, tá queimando combustível na mesma proporção, né? Sei lá, 3.000 RPM, 4.000 RPM. Só que quando você associa o motor girando à quinta marcha, né, que é a marcha, você vai ter carro que tem sexta marcha, enfim, mas normalmente os carros têm 5, mais a marcha ré. A quinta marcha é quando você usa na estrada, para andar com maiores
com maiores velocidades. E quando você está numa velocidade muito baixa, você usa a primeira marcha, né? Ou a marcha ré, se você quiser andar para trás. Isso aqui é quando você tem uma velocidade extremamente baixa. Tá? E aí é engraçado que se você entrar no site do fabricante ou pegar o manual de um carro, eu sugiro você fazer isso agora, você vai ver qual que é o ratio, a razão, da primeira marcha em relação à quinta e da primeira marcha em relação à marcha ré, para você saber qual que é entre aspas, né, o raio da coroa e o raio da catraca, tá bem? Então é uma questão muito legal, é uma questão puramente mecânica, né, enfim, mas ela tem um caráter intuitivo muito legal, muito bacana que o ITA explorou aí nesse vestibular do ano de 2001, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa, escreva nos comentários aí. E o material completo está na descrição do vídeo. Até mais.